Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Então, nesse vídeo eu trago aí a resolução de algumas equações exponenciais do primeiro tipo. As equações exponenciais do primeiro tipo têm como procedimento resolutivo a decomposição de números em fatores, de forma que nos dois lados da equação eu tenha potências de mesma base. E aí, sendo assim, essas bases repetidas elas podem ser canceladas, resultando os expoentes. Então, basicamente, se procede dessa forma. Letra A, eu tenho 2 elevado ao expoente x igual a 64. Nota que a base 2 aqui já é uma base bastante simples, inclusive é uma base prima. Então, aqui eu vou repetir essa base simples, 2 elevado ao expoente x, e vou decompor esse 64 nessa mesma base 2, para que as bases fiquem iguais. Então, aqui no rascunho, ó, 64 dá por 2, que dá 32, dá por 2, 16, mais uma vez por 2, que dá 8. 8 por 2 dá o 4, 4 ainda por 2 dá o 2, e finalmente 2 por 2 dá 1. E aí eu consegui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho que essa fatoração resulta 2 elevado à sexta potência. Então é isso que eu vou fazer com esse 64, substituindo então por 2 elevado na sexta potência. E aí eu encontrei as bases repetidas, as bases iguais. Aí eu posso cancelar aqui, ó, base 2 com base 2. E resta para mim que x é igual a 6. Então está resolvida a primeira. Mesmo procedimento para a segunda. Base 7 aqui, ó, base prima. Então mantenho 7 elevado ao expoente x. E vou decompor esse 343. Como a base que eu tenho no primeiro membro da equação é o 7, eu vou fazer a decomposição do 343 usando como foco essa base 7. Então, vou fazer aqui, ó, 343 no rascunho. 343 por 7, isso vai dar 49. 49 por 7 dá o 7. E 7 por 7 dá 1. Então, eu obtive que 343 equivale a 7 ao cubo. 7 na terceira potência. Então, eu vou substituir esse 343 por 7 na terceira potência. 7 ao cubo. Aí eu posso aqui cancelar essa base 7 com essa base 7, resultando x igual a 3. Na outra, 2 na x igual a 16. Aí mesmo procedimento. 2 elevado ao expoente x igual a 16. Eu decomponho. 16 dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá o 4. Ainda por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E aí eu consigo aqui, ó, perceber que se trata de 2 elevado à quarta potência. Então, 16 eu substituo por 2 elevado na quarta potência. Aí eu cancelo aqui, ó, base 2 com base 2. E aí eu tenho que x é igual a 4. Último exemplo dessa lâmina, 25 na x é igual a 625. Da mesma forma, eu tenho a base 25 aqui, ó. Então eu vou tentar decompor o 625 também nessa mesma base. Nessa mesma base 25. Caso eu não consiga, aí eu vou decompor os dois lados. Aí eu volto para o 25 e decomponho o 25 também. Então, primeiro eu tento decompor o 625 nessa base 25. Então, vou usar o rascunho aqui, ó, 625. Se eu tentar por 25, 625 por 25 dá exatamente 25. E aí, 25 por 25 dá 1. E aí eu consigo transformar, portanto, o 625 em 25 elevado ao quadrado. Então, nota que eu consegui converter o 625 numa base 25. Então, eu posso manter esse 25 na x aqui. O 625 resultou, como vimos, na fatoração
25 elevado ao quadrado, 25 no expoente 2. Aí eu vou cancelar aqui, ó, base 25 com base 25. E o valor do x é 2. Passando para a próxima lâmina. Mesmo procedimento, aqui 2 na x. O 128, eu vou estabelecer a fatoração dele, né, decomposição em fatores primos. Nota que aqui, ó, a base é 2, eu vou dar preferência por fatorar em base 2. Então, 128 na base 2. Isso dá 64. Por 2, 32. Ainda por 2, 16. Por 2, 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E ainda por 2, 1. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso é o mesmo que 2 elevado à sétima potência. Então, 128 é 2 elevado à sétima potência. Então, 2 na x igual a 2 elevado à sétima potência. Cancelo aqui base 2 com base 2. A base está repetindo. E aí eu tenho que x é igual a 7. 3 elevado a 2x igual a 243. Aí eu tenho aqui, ó, base 3. E aí eu vou tentar converter esse 243 nessa base 3. Então eu vou fazer isso aqui no rascunho. 243 por 3 eu consigo. 243 por 3 dá 81. Por 3, 81 por 3 dá 27. 27 divide por 3 dá 9. 9 divide por 3 dá 3. E 3 divide por 3 dá 1. Então aqui eu consegui 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o mesmo que 3 elevado à quinta potência. Então vou prestar aí a substituição. Mantenho aqui 3 elevado ao expoente 2x igual aqui 3 elevado à quinta potência, né? Foi o que eu obtive na fatoração. Bases iguais aqui, ó, cancela a base 3 com base 3. Resta para mim 2x igual a 5. Nota que o x ainda não ficou pronto, né, com o cancelamento da base. Mas aí é fácil, né? Esse 2 está multiplicando o x pela falsa passagem. Lembra que fica dividindo. X é igual a 5 meios. Então está aí a resposta fracionária. X igual a 5 meios. Ou caso eu queira dividir, o x resulta 5 divide por 2, dá 2,5. Último exemplo dessa lâmina. Da mesma forma, ó, aqui eu tenho base 2. Eu vou procurar converter esse 8 em base 2, para as bases ficarem iguais. Então eu vou fazer aqui a fatoração. 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, 2 dá por 2, que dá 1. E isso então resultou 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo. Então eu vou substituir o 8 por 2 ao cubo. Mantenho aqui 2 elevado ao expoente x menos 2. Igual o 8 eu obtive 2 ao cubo. Posso cancelar aqui base 2 com base 2. Resta para mim que x menos 2 é igual a 3. Para isolar o x, eu só preciso me livrar desse menos 2. Fazendo a falsa passagem, eu tenho x igual a 3 mais 2. E aí, x é igual a 3 mais 2, 5. Terceira lâmina de exemplos. Eu tenho 3 na x igual a raiz quadrada de 27. Nota que agora eu tenho uma raiz aí. Então, vou aplicar propriedade nessa raiz. Bom, primeira coisa que eu observo é que eu tenho aqui base 3
E eu vou tentar converter esse 27 também em base 3. Então esse vai ser a minha prioridade inicial. Então vou fazer aqui, ó, manter 3. Deixa eu trocar aqui. Vou manter 3 elevado ao expoente x. Vou manter ainda essa raiz aqui. E aí vou decompor esse 27. 27 na base 3 dá por 3 que dá 9. 9 dá por 3 que dá 3. 3 por 3 dá 1. Então 27 correspondeu a 3 ao cubo. Então esse 27 aqui, ó, ele é 3 ao cubo. Então vou fazer essa substituição aqui. 3 na terceira potência, ou 3 ao cubo. Bom, e aqui nessa raiz, ó, acontece uma propriedade que vulgarmente se chama propriedade do sol-sombra. Então vou te apresentar aqui, ó. Vou usar um rascunho aqui, ó. Usar esse espaço como rascunho. Então imagina que eu tenha uma raiz de um certo número A num expoente B, e aqui o índice é N. E aí eu posso transformar essa raiz em potência, mantendo essa base A. Então a base se mantém, e o expoente vai ser uma fração, onde esse B aqui vira numerador. Então esse B fica aqui em cima como numerador, e esse N aqui, que é o índice da raiz, ele vira denominador. Então A elevado na B sobre N. E aí que a gente costuma chamar isso de regra do sol-sombra. Como se aqui tivesse o Sol. E aqui o N está no Sol. Vai para a sombra, fica embaixo do risquinho. E esse B que está dentro da raiz está na sombra. Ele fica exposto aqui e fica no Sol. Então a gente costuma brincar que é a regra do Sol-sombra. Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Então aplicando isso neste exercício H, eu tenho ainda 3 elevado ao expoente x igual, mantém essa base 3, então esse 3 aqui, ó, se mantém como base, assim como mantive o A aqui, ó, como base da potência. Então eu mantenho aquele 3 na base, e aí o expoente é fracionário. Aí o 3 aqui, ó, que está na sombra, vai para o Sol. E então o 3 vai para o Sol. E esse 2 invisível aqui da raiz, ó, que está no Sol, está exposto, vem para a sombra. Então 3 elevado ao expoente 3 meios. Consegui bases iguais, posso cancelar a base 3 com base 3. E restou que x é igual a 3 meios. Mais um exemplo aí com a raiz, né? Aplicação da mesma ideia. Aqui só vai ter uma diferença porque eu vou precisar decompor os dois lados. E eu vou te mostrar isso por quê. Bom, se eu mantiver aqui, ó, o 4 elevado na x, eu vou tentar decompor esse 32 em base 4. Então, a princípio, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar decompor o 32 em base 4. Então, aqui, ó, 32... por 4, ok, vai dar, deu 8. 8 por 4, ok, vai dar 2. Só que 2 aqui, ó, eu não consigo mais fazer por 4. 2 não dá por 4. Então esse 2 ele ficou sobrando aqui. Então significa que o 32 ele não é fatorável com os fatores iguais a 4, com todos iguais a 4. Então essa base 4 para mim não está valendo, já que eu não consigo transformar o 32 também em 4 elevado a alguma coisa. Quando isso acontece, eu preciso decompor os dois lados. Então eu vou decompor o 4 por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Então esse 4 é 2 na 2. Tá aí, ó, 4 é 2 na 2. Nota que ele está elevado na x, então vou manter aqui, ó, 2 na 2 elevado na x, igual. E aí vou decompor o 32 também em base 2, já que agora, ó, eu transformei o 4 na base 2.
Então 32 decompondo em base 2, eu tenho 16 por 2 que dá 8, 8 por 2 que dá 4, 4 por 2 que dá 2 e 2 por 2 que dá 1. Eu consigo que 32 é 2 elevado na quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 2 na quinta. Então eu mantenho a raiz aqui, ok. E aqui dentro eu tenho 2 elevado à quinta potência. Esse expoente 2 aqui, ó, e esse expoente x, eu estou multiplicando um pelo outro. Na potência de potência, pelas propriedades aí da potenciação, eu multiplico esses expoentes. Então o 2 e o x estão se multiplicando e eu obtenho que isso é o mesmo que 2 na 2x. Então sempre que eu tenho potência assim, na potência de potência, eu multiplico. Se fosse tipo 3 na quinta elevado na x, isso é o mesmo que 3 na 5x. Tá? Então tu multiplica ali aqueles expoentes. 2 a 2x igual. Aqui nessa raiz eu vou aplicar só o sombra, lembra? Esse 2 vai permanecer na base. Então base da potência 2. E aí só o sombra. Esse aqui vai ser uma fração, né? Um expoente. Esse 5 que está na sombra, está dentro da raiz, vai vir para o sol. Ele fica exposto aqui em cima. E este 2 invisível aqui da raiz, que está exposto, está no sol, vai vir para a sombra. Então eu tenho 2 elevado ao expoente 5 meios. Cancelo aqui, ó, base 2 com base 2. Era o meu objetivo deixar as bases iguais. Resta para mim aqui 2x. E resta para mim aqui 5 meios. Eu preciso isolar esse x. Bom, a tendência é passar-se esse 2 aqui, ó, na falsa passagem, para cá dividindo. Só que eu vou lidar com fração, né? 5 meios, vou dividir pelo 2, eu vou trabalhar com frações. Então, para evitar isso, eu vou fazer uma artimanha aqui, ó, fazer um outro procedimento. Em vez de passar esse 2 para lá dividindo, eu vou pegar esse 2 aqui que já está dividindo e vou jogar lá para frente multiplicando na falsa passagem. E vai ficar 2 vezes 2x. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho 4x igual a 5. E agora sim, esse 4 que está multiplicando o x, para eu me livrar dele e deixar o x sozinho, ele passa na falsa passagem dividindo. X igual a 5 quartos. Último exemplo dessa lâmina. Bom, nesse exemplo aqui, eu já tenho as bases iguais. Olha só aqui, ó, base 3 e base 3. Então, essas bases já estão prontas para serem canceladas. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que esse 3 aqui está sem expoente. Então, o expoente aqui é invisível 1. Então, aqui ó, eu tenho 1 invisível. Então, eu vou reescrever isso. Ó. Vou dizer que 3 na x mais 2, 3 elevado ao expoente x mais 2 é igual a 3 elevado ao expoente 1. Cancela base 3 com base 3. Resta para mim x mais 2 igual a 1. Para isolar o x, falsa passagem, x igual a 1. Esse 2 aqui joga na falsa passagem menos 2. E aí, 1 menos 2 é menos 1. Resposta final, x igual a menos 1. Ok? E aí tem mais uma lâmina com mais 3 exemplos. Aqui, 7 na x menos 2 igual a 1. Observa que eu estou com uma certa dificuldade aqui. Por quê? Porque este 1 aqui, ó, e este 7 aqui são bases diferentes. Eu não tenho como transformar esse 7 em base 1. Então eu vou transformar 1 em base 7. De que jeito? Vou manter aqui, ó, 7
elevado ao expoente x menos 2 igual. Esse 1 é o mesmo que 7 elevado ao expoente 0. Aí lembra que qualquer base elevada ao expoente 0, com exceção da base 0, qualquer base elevada ao expoente 0 resulta 1. Então eu tenho que 1 é o mesmo que 7 na 0. Que 7 na 0. Vou cancelar as bases aqui, né? Cancela a base 7 com base 7. Restou para mim x menos 2 igual a 0. Isolando x igual a 2. Na falsa passagem, esse menos 2 vem para cá, mais 2. Esse outro exemplo, 5 na x igual a 1 sobre 125. Bom, aqui eu tenho fração, né? É uma fração especificamente 1 sobre. Então, sempre tu tens 1 sobre, aí eu vou usar aqui um rascunho para fazer a lembrança dessa propriedade. Sempre que eu tenho 1 sobre uma potência, o expoente fica negativo. Por exemplo, 1 sobre 7 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 7 elevado ao expoente menos 2. 1 sobre 10 elevado ao cubo. Isso é o mesmo que 10 elevado ao expoente menos 3. E mais um exemplo. 1 elevado, por exemplo, a 2 na quarta é o mesmo que 2 elevado ao expoente menos 4. Então, 1 sobre faz com que troque o sinal do expoente. Então, vou manter aqui 5 na x. Nota que a base 5 é uma base simples, é uma base prima, não tenho o que fazer com ela. E vou decompor aqui esse 125 na base 5, como eu vinha fazendo nos outros exemplos. Então, decompondo aqui, ó, 125 na base 5, 125 por 5 dá 25, 25 dá por 5 de novo, que dá 5, e 5 por 5 dá 1. Logo, eu obtive 5 elevado ao cubo, 5 na terceira potência. Então, isso é 1 sobre 125, 5 na terceira potência. Aí lembra, 1 sobre a potência troca o sinal do expoente. E aí eu tenho 5 elevado na x igual a 5 na menos 3. Cancela base 5, base 5. Restou para mim x igual a menos 3. E aí vou para o último exemplo. 6 na x igual a 1 sobre 36. Bom, aqui eu tenho a base 6 na potência e aqui 36. Eu já consigo perceber, ó, após esses vários exemplos, que 36 será o mesmo que 6 ao quadrado, né? Então, eu vou deixar essa base 6 aqui sem tocar nela. Então, não vou mexer naquela base 6 ali. Então, eu fico com 6 elevado ao expoente x é igual a 1 sobre 36. Se eu quiser, eu posso fazer aqui, ó, 36 dá por 6, que dá 6, dá por 6, que dá 1. Então, isso é o mesmo que 6 ao quadrado. Então, 1 sobre 6 ao quadrado, 6 na x é igual. Lembra que 1 sobre troca o sinal do expoente. Então, isso é o mesmo que 6 na menos 2. Bases iguais eu posso cancelar. Cancela base 6 com base 6. Restando para mim x igual menos 2. Ok? Então eu tenho a resolução de algumas exponenciais do primeiro tipo. Espero que esse vídeo aí contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, eu te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.